Olá pessoal, bom dia. Eu recebi esse artigo, né, que saiu ontem no uma plataforma pré-print, hoje bem cedo, e eu resolvi comentar com vocês porque tem muito a ver, né, com o que a gente está discutindo, claro, né, o tema revisão sistemática e meta-análise, e também um assunto que interessa a todos, né, sem dúvida, não só aos psiquiatras como eu, mas todo mundo está debatendo essa questão da saúde mental durante a pandemia do Covid, tá? E isso é um assunto, né, importante porque no começo, vocês lembram aquela história que falava que teria uma quarta onda de transtornos mentais? Apareceram alguns estudos sugerindo que sim, e depois apareceram outros estudos, vou comentar sobre a qualidade deles, mas primeiro indicava que sim, depois indicava que não. Então, o que acontece, na verdade? Né? Aumenta a sintomatologia mental, fica igual, o que está acontecendo? Tá? E aí, uma maneira da gente tentar solucionar essa questão é realizando uma revisão sistemática e meta-análise, né? Pelo menos isso que os autores vão propor. Então, também eu vou dando aqui umas dicas de como ler e de como interpretar um pouco. A gente não chegou aqui ainda, né? Meta-análises longitudinais são mais complexas, tá? Mas a gente vai comentar um pouquinho. Então, aqui a gente vê um pré-print, tá? Pela apresentação dos autores, eles vão mandar para o Lancet aqui, né? O Lancet Psychiatry e o Lancet em geral, que o Global Health, por exemplo, eles que exigem esse formato, tá? Vamos pular um pouco aqui, porque é opcional, enfim, né? Não interessa tanto a gente. Vamos direto para o abstract, tá? Então, é um artigo, em geral, bem feito, tá? Ele é bem escrito, principalmente, é bem feito, ainda a gente vai comentar um pouco mais para frente, mas ele é muito bem escrito, tá? Aqui, logo de cara, os autores apresentam o problema, né? Então, alguns estudos iniciais mostraram um aumento de transtornos mentais, mas está não claro o que aconteceu, se foi grande, se foi importante, se aconteceu em subgrupos, se persistem durante o tempo ou se são específicos para alguns sintomas. Então aqui ele já está introduzindo um pouco o que ele vai fazer. Tá? Aí ele fala que vai fazer uma revisão sistemática e meta-análise, verificando mudanças na saúde mental no grupo de participantes antes e durante a pandemia. Tá? Essa palavra aqui, antes, é muito importante, como vocês vão ver. Que eles soltam aqui o Próspero, né? Como a gente comentou, o Próspero ele é fundamental. E aí a gente vai olhar aqui, vamos ver se está registrado bonitinho. E aqui é o preprint. Desculpa. Então, vamos entrar no Próspero e vou procurar esse o que eles vão fazer. Então, algumas olhadas, né? Tinha 4 autores, tem 4 autores aqui. Avaliar, depois a gente pode ler com calma, mas tá aqui registrado bonitinho e, enfim, nada chamando atenção, né? Claro que a gente vai ter que ler com calma depois, mas aparentemente tudo, tudo ok, tá? Depois, continuando aqui, eles publicaram estudos, procuraram estudos publicados e não publicados, também aqui é importante, a gente comenta isso, vocês estão vendo agora, né, a importância de estudos não publicados, eu vou comentar um pouco mais no métodos em si. Examinaram mudanças na saúde mental, incluíram depois 65 estudos. Aqui foi a primeira falha de escrita, tinha que falar quantos estudos no total foram examinados, tá? Tinha que ter falado aqui também qual foi. Aqui, desculpa, aqui está indicando que foi feito em janeiro de 2021, mas poderia falar o tempo, né? Como quase todo mundo sabe quando a pandemia começou, eles até omitiram isso, tá? O que eles falam? Aumentou um pouco os sintomas, tá? Em março, abril. Olha o P que pequeno, né? Intervalo de confiança
bem pequeno, e depois diminuiu com o tempo. Olha só, diminuiu com o tempo. E tanto que a comparação de antes para julho já não era significativo. Tá? Pareceu que aumentou ansiedade e em relação à ansiedade e saúde mental em geral, chamou mais atenção aqui os sintomas de depressão. Tá? Em outras palavras, o que carregou aqui a mudança foi mais sintomas depressivos do que ansiedade e saúde mental no geral. Tá? Aqui eles estão falando de subgrupos, lembra que lá em cima eles falaram de subgrupos também, né? Até que vai ter que revisar, aqui tinha um hífenzinho, aqui não, enfim. E não viu mudanças, tá? Interessante então, porque, ou seja, pacientes com transtornos mentais não mudaram. E aqui colocaram, teve um aumento inicial, mas depois voltou ao normal, digamos assim. Então, o que está falando isso, né? Será que nós éramos infelizes e não sabíamos, né? Para a pandemia não ter afetado a saúde mental das pessoas, né? Será que essa é uma conclusão válida? Então, aqui indo para a introdução, como eu falei, né, é uma introdução muito bem feita, ela segue aqui o modelo clássico de 4 parágrafos, né? Então, 1, 2, 3, 4. A gente já sabe o que esperar, então, o primeiro parágrafo vai ser a parte alta do funil, depois vai colocar um argumento however depois, ou seja, vai fazer o contraponto, ou o argumento, né? O argumento deles. E depois vai continuar um pouco aqui no argumento e vai apresentar a solução. Tá? Então, na segunda parte do terceiro parágrafo, segunda sentença, ele vai começar a apresentar a solução, que na verdade é o argumento deles, na verdade. Aqui o however é mais o statement, tá? O statement deles, depois o argumento, e depois vai vender a importância do estudo. Tá? Essa é a macroestrutura da introdução que foi seguida by the book aqui por eles, tá? Então, como é que é isso, né? Eles falam que teve a pandemia, tá tendo a pandemia, depois depois foi declarado uma pandemia, né? Em março de 11 de 2020, concerns, né? Potential risco de saúde mental, e tanto pela pandemia como as restrições sociais, tá? E aqui, olha só, eles puseram uma frase. Tá? Então, aqui é uma coisa bem interessante. Tá? Toda sentença de um paper ela tem que ter uma razão de existir. Tá? Da mesma maneira que toda peça de uma máquina tem que ter uma razão para estar lá, toda sentença de um paper tem que ter uma razão. Certo? Vocês não vão entrar num avião e vão encontrar uma bicicleta lá e aí perguntar o que essa bicicleta está fazendo aqui? Ah, nada, mas ela é bonita e resolvi colocar. Tá? Isso não existe. Então, como eu falei, né, é um paper bem feito, essa frase não precisava estar aqui. Mas por que eles colocaram? Porque depois eles vão desenvolver esse argumento na metodologia e nos resultados, eles vão querer examinar isso detalhadamente. Eles aqui já na introdução eles falam, olha, parece que isso é importante, quase como casual, né? Olha, such as, né? De repente, mas vai ser desenvolvido depois. E aqui eles vão começar a fazer o however argument. Né? Então, o que eles estão indicando? No começo se dizia, né, no outbreak, se falava que piorava a saúde mental, e aqui eles vão na ferida. Tá? Por que eu digo que é na ferida? Porque eles não precisam nem abordar problemas metodológicos particulares dos estudos. Eles estão indo aqui no calcanhar de Aquiles de estudos retrospectivos, tá? Ou seja, estão indo aqui no cerne da questão. Por melhor que seja um estudo retrospectivo, se pegar 100 milhões de pessoas, não vai resolver o problema, tá? Eles têm um viés de memória. A pessoa pode falar, olha, agora eu estou péssimo, mas e aí, se ela já tivesse péssima antes? Né? Isso basicamente é o viés de memória, o grande calcanhar de Aquiles de estudos de corte transversal. E aí depois eles falam, olha, tem estudos melhores, né? Tem as coortes, e as coortes parecem que dão resultados um pouco diferentes. E aí aqui, como a coorte é melhor e eles querem
fazer estudos de coorte, né? Lembra que nenhuma sentença é à toa, eles não podem destruir estudos de coortes, aqui eles já destruíram, né? Não dá para aceitar esse tipo de estudo, mas talvez a gente aceite, só que tem problemas, né? As coortes são feitas de maneiras diferentes, né? Tem perfis demográficos diferentes, né? Então, olha, é difícil, né? Mas não é impossível para analisar esse tipo de estudo. Não é impossível, né? É difícil e a gente vai resolver esse problema. É isso que eles estão falando. E aqui desenvolve um pouco, tá? Aqui é um parágrafo um pouco mais transitório, eles citam um estudo ou outro, né? Sempre se costuma citar estudos grandes que chamaram a atenção, né? E aqui, né, eles bateram e agora sopraram. Olha, longitudinal studies são importantes, né? Vamos examiná-los um pouco mais de cuidado, mas olha só, ninguém nunca fez uma meta-análise assim, então a gente resolveu fazer. E aqui soltando a questão novamente de examinar subpopulações, tá? Então eles reforçaram aqui, o último parágrafo é a importância do estudo e eles apresentam assim. Tá? Nos métodos vão falar estudos que tinham uma amostra depois de março de 2020 e que tem uma coleta depois, né? Depois e prior, depois e antes, tá? Ou seja, né, nada de corte transversal. Eles querem aí quem coletou antes e depois para falar se mudou, tá? Não adianta falar que está alto, mas se em 2019 já era alto, tá? Aqui um cuidado adicional, como estudos chineses começou um pouco antes, a pandemia, tá? Isso é aquela coisa mais que depois, quando ler mais calma, a gente analisa, mas a ideia geral não muda, tá? Medidas de interesse, também aqui bem padrão, né? Que vocês têm que conhecer um pouco mais de escalas, mas são basicamente isso aqui a gente vem usando durante a pandemia, nada errado, ok? Medidas de desfecho, mudanças contínuas, tá? Standard mean, normalmente a gente chama de SMD, difference, mas change quase a mesma coisa, né? Change é mais pré e pós, diferença é mais diferença entre grupos, change é mais intragrupos, mas a ideia é a mesma. E colocaram aqui um cutoff, tá? Cutoff significa algo como um pH acima de 10 significa depressão, então a gente analisou de uma maneira quantitativa, tá? Prevalência, ou melhor, taxa pré e pós, tá? E aí através de um odds ratio. Coletar algumas coisas de desenhos de estudo, né? Aí de novo, né? Esse tipo de estudo eles já falaram, não presta, né? Então não colocaram, not eligible. E se teve uma subsample acessada em diferentes maneiras, né? Nas diferentes waves, tá? Survey waves, tá? Então aqui é um pouco diferente, ou seja, tem que ser a mesma sample, tá? Para não ficar um cross-sectional. Estudos de intervenção não foram eligible, tá? Porque aqui é um estudo observacional. E se teve mais de um artigo, né? Lembra aquela ideia do duplicated data, né? Se tem duplicated data, eles pegaram um maior estudo para não repetir os dados. E o preprints foi eligible, tá? A gente debateu aqui, né? Será que deve se colocar preprints ou não? Tá? É uma questão aberta na literatura, mas aqui foi muito acertado, né? Porque tá muito mais rápido a publicação, né? Ou melhor dizendo, o número de artigos que são feitos está muito maior do que a capacidade dos journals absorver. Então, muitos foram para pré-print e, nesse caso, foi uma decisão acertada, porém, a gente sabe que pré-prints não foram revisados por pares e é uma questão também, tá? Então, isso pediria, eu acho que eles não fizeram, pelo que eu lembro, uma análise separada dos pré-prints. Tá? Aqui, no material online suplementar, eles falaram a estratégia de busca, tá? Então, aqui embaixo deve estar a estratégia de busca. Vamos ver aqui se
eles colocaram, tá? Então aqui aqui foi colocado ou não. Deixa eu ver. Sim, né? Na verdade aqui está bem mais detalhado, né? O Correns D, apesar de aqui, tá aqui. Então, os termos, né? Covid, SARS-CoV, longitudinal, tá? Parece estar tá bem ok. Pegaram as databases também. Fizeram uma coisa interessante aqui, não foram dois autores que revisaram tudo. Um segundo autor só revisou 25%, tá? Isso não é uma abordagem mais usual. Normalmente o segundo autor revisa tudo ou quase tudo, tá? Provavelmente fizeram isso por uma questão de tempo, tá? Vamos continuar lendo aqui no nosso PDF, tá? Que tem aqui outros aspectos interessantes na questão da busca, tá bom? Aqui o segundo autor, buscar os preprints, a gente comentou, e fizeram algumas outras coisas, né? Então procuraram artigos que citaram outros artigos. Lembra que a gente falou que essa é uma estratégia aceitável, tá? E aí na extração dos dados, lembra aqui que no material suplementar está bem mais completo, mas vamos por aqui. Enfim, aqui nada que chamou tanto a minha atenção. Mas o risco de viés aqui é algo fundamental para os estudos longitudinais, tá? E aqui eu vou abrir um parênteses para mostrar um pouco da aula dos estudos longitudinais que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Mais para frente. Então, os estudos não experimentais, a gente tem os estudos observacionais bem rápido aqui, né? Tem alguns desenhos, coorte é o que eles escolheram, a função dele é avaliar intervenções complexas, mas eles têm uma série de problemas. Um principal deles é que eles não foram desenhados para isso. Eles não são randomizados, não são mascarados e não tem uma intervenção experimental, tá? Então isso já rebaixa esses estudos, grupos são diferentes, enfim, depois a gente vai debater com calma. Esses são 3 problemas importantes, tá? Aqui não foi tanto o caso, porque eram taxas, aqui eles registraram. Esse é um problema muito importante, não tem consenso para avaliar a qualidade do estudo, a gente vai ver o que eles fizeram. Esse é um outro problema, grandes coortes vão pesar mais, tá? Então aqui vai falar para usar random effects, uma coisa que vocês vão ver nas meta-análises. Esse não é um problema, tudo foi publicado em 2020. E várias soluções que depois a gente vai comentar, tá? Então, mais uma ideia é entender os estudos como exploratórios e não confirmatórios, ajustar para variáveis de confusão, fazer muitas análises de subgrupos, tá bom? E isso foi o que foi feito, mais ou menos, tá? Então, o que eles falaram, né? Então, ter uma sampling, uma amostra representativa, baixo risco de viés. Tá? O que é uma amostra representativa? Normalmente é o que são estudos não de coortes não ocupacionais, ou seja, não só de enfermeiras ou de médicos ou de profissionais de saúde, né? Imagina um estudo só de profissionais de saúde, vai mostrar um aumento muito grande, tá? Então eles colocaram, se não tivesse uma sample representativa, teria um risco maior de viés. Se o estudo fez peer review, tá? Então até eles colocaram aqui até mais do que, ou melhor, diferente do que uma análise de sensibilidade, colocaram como um critério. Obviamente isso não é usual, mas é o que eu falei para vocês, não tem consenso. Nível de atrito baixo afetar os resultados, ou seja, se não conseguiram investigar todo mundo, tá? Isso eu acho já um problema, porque provavelmente nenhum conseguiu, mas não dá para saber se afetou o resultado ou não. A única maneira de saber é se tivesse os dados de quem tivesse não participado. Claro que existem maneiras estatísticas de verificar isso. Se tem um tamanho amostral grande, tá? Isso é bem subjetivo, 1000 pode ser muito, pode ser pouco. Tá? E também o que é 999 não significa nada, e 1001 é igual a 20 mil, tá? Então isso é subjetivo também.
Aqui é importante as mesmas medidas, como que o estudo foi feito, é, se foi feito da mesma maneira online e online baixo risco, se foi feito offline e online alto risco, também é um problema, porque na prática quase tudo foi feito online. E se teve conflitos de interesse relatados também, enfim, mas não tem critérios muito padronizados. Risco de viés, então, aqui a gente poderia pensar em outras maneiras melhores, tá? Não achei tão bom, não. E aqui é um cuidado, né, que cruzar com dados de casos, de mortes, enfim, com outros dados, isso é importante para as análises de subgrupos. Tá? Vai ser interessante ver o que eles acharam. Aqui a análise, nada muito complexo, tá? Mudança ao longo do tempo, foi feito então métodos usuais, a gente viu lá Cohen's-d que utilizaram, odds ratio, tá? Aqui nada chamando muito atenção, mas aquilo que eu mostrei para vocês, como é um estudo longitudinal e observacional, várias subanálises, tá? Um monte de subanálises, qualquer coisa com mais de 5 foi subanalisado. Tá? Resultados, tá? Aqui um flowchart com umas flechas para cima e para baixo, não é muito padrão, mas ok. O usual, né? Tem um monte de estudos, depois limpas duplicadas, depois foi sendo examinado, olha só, 31 pré-prints aqui nesse momento, bastante, né? Então teve uma importância. Uma coisa aqui que chamou a atenção, 60 artigos identificados, mas 201 comparações. Tá? Tem muito mais comparação do que artigo. O que indica isso? Que um artigo fez 4 ou 5, né? Na média, né? Fez 3 comparações e meia. Qual que é o problema disso? Ele está repetindo os dados potencialmente. Então vamos tomar cuidado, porque claro que quando você repete os dados, na prática você está aumentando artificialmente as suas comparações muito parecidas. Isso vai tender a ver resultados com mais chance. Tá? Na verdade, você está aumentando ele. A maioria das comparações fez pré versus pós. Minoria fez cutoffs, tá? Que não interessa tanto. E aí é o que eles viram, né? 177 comparações em 61 estudos, tá? A comparação aqui em termos de change. Comentar um pouco aqui dos estudos chineses. Como foi 4 só dos... então não mudou tanto, né? Só 12 comparações. A gente não precisa entrar muito em detalhes aqui, não deve ter mudado. Mas olha só como variou, né? Sample size de 9 pessoas, né? Poxa, muito pouco, até 12 mil, quase, né? Então aqui uma mistura, né, de depressão, ansiedade, sintomas não específicos, 165 comparações, olha como aumentou aqui, 55 mil pessoas. E o que viram? Foi significativo a mudança, mas muito baixo o P, uma heterogeneidade absurda, tá? É difícil de confiar nos resultados e uma mudança muito pequena. Então, evidência de heterogeneidade e aumento pequeno, tá? Não teve casos que carregaram isso, mas evidência de assimetria no funnel plot. Vamos dar uma olhada nesse funnel plot. Ele sumiu aqui. Tá. Então eu quero olhar esse funnel plot porque eles falaram que teve heterogeneidade. Infelizmente parece que não está aqui. E acho que também eu acho que eu teria que ir lá. Vamos ver se aqui ele tem o supplementary. Aqui, supplementary material. Vamos baixar. Vamos olhar. Funnel plot. Tá?
realmente tem uma evidência aqui, né, de assimetria. Né? Olha como acontece aqui, olha só, aquela clássica visão aqui, na verdade, quanto é até interessante aqui, na verdade, o que está acontecendo. Né? Então, estudos com mais standard error, né? Eles têm menos e aqui tem uma evidência. Tá? Então, esse provavelmente são, na verdade, até um pouco não intuitivo aqui. Né? Aqui parece, os que têm standard errors menores seriam os estudos maiores. Então, eles pegaram... vamos olhar aqui um pouco o tamanho desses estudos. Tá? Então, a maioria parece que é pequeno mesmo. Estou olhando o N aqui. Tá? Aqui teria que olhar um pouco como foi feito esse funnel plot, porque normalmente, né, o funnel plot, eu posso estar perdendo alguma coisa aqui, né, mas aqui é o tamanho de efeito, aqui é o que eles acharam e aqui é o erro padrão. Né? Então, se eu tenho um erro padrão alto, significa que eu tenho mais variabilidade, então isso seria um estudo menor. Se eu tenho um erro padrão pequeno, eu tenho um estudo maior. Aqui talvez seja 1/SE, talvez seja calculado um pouco diferente e não SE, mas a gente vê aqui o padrão então clássico, né? Muito estudo pequeno, não, enfim, muito estudo pequeno e alguns estudos grandes, e aqui parece que faltando mais dados. Tá? Voltando aqui, tá? Então funnel plot com uma evidência de assimetria mesmo, tá? Aqui não estava, com uma evidência de assimetria, muita heterogeneidade, chamando atenção então para a qualidade, estudos chineses poucos, né? A gente pode passar. E aqui, olha só, eles já foram para... Não, aqui foi as mudanças gerais, foi pequeno, tá? Vamos olhar o forest plot, então. Esse aqui é só a análise dos estudos mais heterogêneos. Aqui vocês já verem que está um pouco... não seria a primeira a mostrar, né? Mas eles decidiram baixo risco de viés. Você vê, lembra quantas comparações tinha? Né? Eram 165 comparações e aqui caiu para o quê? Umas 20, mais ou menos? Então aqui chamou a atenção como eles reduziram bastante, né? Tanto que aparentemente eles nem mostraram o resultado aqui dos estudos propriamente primários, né? Vou abrir de novo aqui. Tá. Então aqui olha quantos tinha antes, tá? Quantos tinha antes, um monte de estudo. E aqui ainda dividido, né, em ansiedade, depressão, general mental health, e quantos sobraram na hora de falar que tinham um baixo risco de viés. Né? Olha a diferença, como é uma indicação que estudos observacionais são enviesados. Tá? Sobrou só um pouquinho. Aqui alguns grandes, a gente vê que é pequeno, e alguns pequenos, pequeno intervalo de confiança, e alguns estudos pequenos aqui. Limitaram aqui para estudos, né, de baixo risco de viés, fizeram aqui uma outra meta-análise de resposta, que a gente pode pular um pouco, e uma outra coisa para mostrar, olha quantas análises de subgrupo que foi feita, isso tá certo, né? Tem que fazer análise de subgrupo mesmo para estudos observacionais, e aqui alguns resultados significativos ou não. Então aqui quem tiver mais interesse na literatura pode explorar em mais detalhes. A gente está mais interessado na metodologia, então chama atenção aqui nas partes mais metodológicas que eles consideraram. Então olha só,
teve uma certa diferença entre pré-print, na verdade não significativa, né? Mas olha só que interessante, pré-print um efeito um pouco maior, sample representativo efeito um pouco maior, sample size maior e menor não fez a menor diferença, aparentemente, né? E algumas outras coisas, né? Atrito, né? Atrito foi muito importante, né? Estudos que atritaram, né? Ou seja, que perderam muitos participantes, um efeito bem maior. Tá? Depois pode ler outras coisas mais clínicas, né? Ou do interesse específico da área. Mas o que a gente viu aqui, então aqui uma análise um pouco mais pormenorizada, tá? Então, ou seja, qual que é a conclusão, André? Né? Na verdade, assim, o que eu acho? A qualidade não é tão alta, tá? É um estudo muito bem feito, pegou um N muito grande. Acho que pode estar mostrando efeitos, mas é uma baixa confiabilidade, tá? Então, é aquilo que vocês vão ver no grade depois, que está mostrando, em geral, tendendo a não ter diferenças ou diferenças pequenas entre pré e pós, mas a qualidade do estudo, e aí mostra a heterogeneidade, o número de estudos com baixo risco de viés e outras questões fazem com que talvez o efeito real seja muito diferente daquele observado. Tá? E aí isso justifica a próxima etapa da análise, que qual que seria? Provavelmente harmonização de coortes. Tá? O que é isso? É juntar dados individuais de cada coorte, examinar um por um, usar os mesmos critérios de escalas, harmonizar as escalas e aí tentar entender o que acontece. Tá? Provavelmente a gente pode falar também que o efeito não foi tão importante da pandemia. Tá? Se fossem efeitos muito grandes, eles teriam aparecido. Tá? Então, provavelmente é complexo, a mente humana é complexa, né? Se a gente meio um chavão, mas provavelmente as pessoas desenvolvem transtornos mentais por outras razões e não só a pandemia. E a pandemia parece que não teve um efeito tão grande aqui, porque ficou confuso com mais de 100 estudos, tá bom? E uma outra coisa para comentar, é legal aqui o que eles deixaram. Eles deixaram o banco de dados deles para ser baixado, tá? Ficou bonitinho aqui. Então, depois até quem quiser analisar, pode ser até um exercício, né? Tá aqui bem bonitinho a medida pré e pós, e aí dá para fazer uma meta-análise, tá bom, pessoal? Então, considerações aqui sobre esse artigo fresquinho